E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil das Gerais. Gente, hoje um tema palpitante no programa, porque declarar a fé religiosa pode ser motivo de discriminação. A convivência pacífica entre pessoas de religiões diferentes é um desafio, né, para a humanidade, mas é possível sim. É o que prova um grupo de psicólogos da UFMG. Quer saber mais? É no programa de hoje. Então, se você tem algo a dizer, fala pra mim. Você acha que dá pra conviver pessoas entre religiões completamente diferentes? Sim ou não? Por que não? Por que sim? Ou abre seu coração pra gente, compartilha, é fundamental. Os nossos telefones 32090021, os nossos endereços pela internet brgerais@redminas.mg.gov.br, no meu blog robertazanfetti.com.br, twitter.com/brgerais, facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá no facebook.com/Brasil das Gerais, que quem for fã, for admirador do budismo, da meditação, essas coisas só, uma única pessoa vai ganhar 6 livros de uma única vez. São livros interessantíssimos. Você tem que entrar na nossa página para isso. Curta, compartilhe e entra no link do sorteio. Olha só, mas fala com a gente também, né, gente? Vamos participar? O que você acha disso tudo? Isso é fundamental. Bom, mas olha só, a gente foi para a rua para perguntar para as pessoas o que elas acham. Existe preconceito religioso no Brasil? No Brasil, infelizmente, existe preconceito sobre tudo, principalmente o religioso também. Existem várias religiões no Brasil e às vezes as pessoas não respeitam a religião de cada um, né? Na escola, no trabalho. Então eu acredito que existe. Existe preconceito. Eu tenho preconceito do crente, ou da católica, ou da apostólica e assim por diante. Muito católico discrimina evangélico, evangélico discrimina católico, não aceita algumas doutrinas da Igreja Católica, assim como da Igreja Católica não aceita algumas doutrinas da Igreja Evangélica. Há um certo preconceito entre os próprios, dentro da própria igreja, como a Assembleia de Deus critica determinada outra igreja, como a Batista, como a Pentecostal. São várias, né, denominações. Igreja, para mim, é um só, porque a igreja representa Cristo. Cada lugar que você vai, você vê um falando do outro. Você vai numa igreja falando da outra. Você vai numa região falando da outra. É um preconceito. Apesar de o Brasil ser um país assim bem misto, né, várias religiões, ter um pouco dessa liberdade, automaticamente, assim, por outro lado, em contrapartida, né, muitas pessoas se sentem reprimidas em expressar o que sente, o que tem que viver, o que precisa viver. Pois é, gente, a gente sabe que tem preconceito, sim, mas por um lado acho que nós já avançamos. Nós vamos falar sobre isso durante o programa. Por que as pessoas não dão conta, né, de conviver com a crença de outras pessoas, né? Mas olha só, um grupo de pesquisadores de religiões diferentes prova que o diálogo é possível sim e criou o encontro Diálogo Interreligioso. A primeira reunião aberta ao público foi nesse fim de semana na UFMG. Na mesa, representantes de 6 religiões se revezam para explicar como é a busca pela transcendência para católicos, budistas, espíritas, hinduístas, evangélicos e judeus. O que é transcendência? É você sair de você para outro lugar. Então você sai do seu ponto de vista e encara o ponto de vista do outro. Você então vai além. Então você vai além do problema que você está vendo, você vai além de uma situação difícil, você vai além da situação do ponto de vista de cada um, para entender o outro, incluir nisso e fazer um diálogo para resolver alguma coisa, enfim, um tema em comum. O auditório cheio, com uma plateia atenta, não deixa dúvidas. O diálogo entre religiões é um tema que desperta interesse. A característica interessante desse grupo é que a gente, ao propor a reunião,
não buscou discutir características teóricas de cada religião, mas como os encontros ecumênicos geralmente fazem, discutindo diferenças e colocando questões uns aos outros sobre como as coisas se dão, mas a gente buscou que características são comuns ao ser humano em busca do luminoso, em busca da transcendência. Um encontro marcado pela defesa da amizade, do amor e da tolerância. E eu acho que numa sociedade como a brasileira, onde o Estado, apesar de ser laico, ele também respeita todas as religiões, esse espaço aberto, igual para todos se manifestarem, é muito importante. Todos nós acabamos aprendendo uns com os outros, principalmente aprendendo com quem pensa diferente. Eu acho muito relevante de poder entender que religiões diferentes podem coexistir em harmonia. Houve, de fato, uma troca de diálogo, tanto entre os palestrantes quanto o público, e, de fato, nós chegamos a uma reflexão sobre um Deus em que, apesar de cada um professar de forma diferente, uma forma de chegar em sua essência, cada um manifestando a sua maneira. Eu sou descendente de libaneses. Tive um primo casado com judia. Aqui nos casamos e lá nos matamos, né? Esse é um patrimônio que nós temos em nossa nação. Na verdade, essa abertura de lidar com o diferente, lidar com a diversidade, é algo que o mundo deveria aprender. Se nós pudéssemos empacotar essa característica nossa numa bela embalagem, exportarmos isso para o mundo, esse é um dos nossos grandes patrimônios. Nós não somos uma nação qualquer. Com certeza, o Sebastião tem razão. Agora, Miguel, você foi o mentor, né, desse encontro interreligioso. Eu achei fantástico ser na UFMG, porque geralmente uma universidade, ela é laica e ela valoriza muito mais a questão científica, né? A questão da religião, ela fica meio segundo plano, quer dizer, cada um tem a sua no plano pessoal e pronto, né? Então, foi isso exatamente que a gente foi descobrindo. Enquanto a gente foi fazendo a nossa atividade acadêmica, enquanto tem uma cultura que, em geral, mesmo na universidade, diz que cada um tem que ficar um pouco escondido, um pouco na sua, para a gente poder ter liberdade para conversar, na verdade a gente foi vendo que enquanto a gente foi fazendo cada um o seu trabalho acadêmico, a gente foi descobrindo que era possível também a gente ter uma posição clara, uma identidade clara, cada um ter liberdade de ser o que é. E a gente foi meio descobrindo que não é verdade que quando a gente se esconde, a gente conversa melhor. Na verdade, quando a gente pode ser mais plenamente nós mesmos, é que a gente tem alguma coisa para dizer de mais significativo, é que tem alguma coisa que a gente quer mesmo saber sobre o outro. Então a gente foi descobrindo meio como uma surpresa para nós mesmos. É porque isso é uma coisa rara, né? Quer dizer, quais foram as pistas dadas, né? Que assim, que cada um... Porque as pessoas têm medo, né? De se abrir, de se declarar mesmo e... pela questão da discriminação, do preconceito, né? Então, assim, abrir essa mudança de comportamento, ela é muito bacana. Uma questão foi que a gente começou a trabalhar com alguns aspectos que ajudaram um pouco a isso. Por exemplo, trabalhar com o elemento da cultura popular, da cultura brasileira, da nossa cultura dentro da universidade. Isso abriu um caminho para cada um de nós cuidar do seu próprio modo de ser e que a experiência religiosa também faz parte do ambiente da cultura. Outros aspectos que a gente trabalhou, algumas questões sobre o fundamento da experiência humana, aberturas para a diversidade, abertura para alguma coisa ampla, alguma coisa totalizante, abertura para um significado grande que dê fundamento para a vida, que faça com que a vida vale a pena. E a gente começou a conversar sobre essas coisas e a experiência religiosa, de algum modo, começa a estar contemplada também. Pois é, agora vocês quatro aqui são psicólogos, né, Andréia? E vocês estudam na psicologia, quer dizer, vocês quatro são pesquisadores, né? Mas vocês estudam a psicologia da religião, não é? Na verdade, eu estou nesse grupo participando por essa aproximação, não estudando exatamente psicologia da educação, né? Não. Desculpa, da religião. Não, assim, não estou dizendo isso, mas eu estou falando que tem esse lado científico também da religião, né? É isso que eu estou querendo dizer. Porque, de qualquer forma, sempre tem a filosofia que você vive, né? Da qual você vive, né? Diz que quando a gente não tem uma filosofia embasada, a gente acaba tendo o coração muito perdido, né? Eu fico imaginando um pouco isso do pessoal falando do preconceito, né? Quando a gente pensa em preconceito, pensa sempre que a gente está excluindo algo, né?
Né? Na visão budista, quando a gente pensa até nisso do caminho do meio, não é você evitar algo, mas é você incluir os extremos, incluir tudo e transcender acima disso. Então, isso da transcendência é sempre você, de alguma forma, conseguir desafiar um limite seu. Porque senão você fica preso mesmo num enquadramento mesmo, das próprias circunstâncias, né? Agora, como é que você descobriu? Você é budista, né? Como é que você descobriu o budismo? Você era católica antes, alguma coisa assim? Eu era católica quando eu era criança, mas eu tinha Mas aquela coisa porque os pais são católicos, aí acaba sendo católica, batizada? Eu tinha um sentimento religioso, assim, desde menininha eu era muito sensível, já tinha uma preocupação com isso que vinha de mim, mas eu era muito sensível para as coisas e a minha avó era muito religiosa, era católica, e ela me levava nas igrejas e tal, e lá nas igrejas eu já sentia que não era algo só que ela estava me levando, tinha alguma experiência que eu fazia ali. Isso parece que foi ficando uma vivência mais forte na minha vida, né? Até que eu cheguei na adolescência e percebi que o catolicismo, de alguma forma, não estava mais acontecendo. Fiquei um tempo, alguns meses, né? E comecei a ter eu acho que eu sempre tive um sentimento de busca muito grande, um espírito de procura, exatamente por causa dessa sensibilidade, né? Até que algumas sincronicidades, algumas coisas foram acontecendo e esse caminho do budismo. Eu sei que teve um astrólogo que falou assim, procura uma reunião budista, aí você não foi, aí depois uma vizinha que você, eu sei dessa história, uma vizinha que você nem conversava com ela, um dia você encontrou, ela falou assim, olha, vamos numa reunião, meu tio é budista, não foi isso? Ela nunca tinha conversado comigo. E eu tinha essa espera, sabe? Como se fosse passar assim um bonde, não podia ser algo muito rápido, né? Mas que fosse passar algo que eu tivesse que entrar e não podia perder. Isso era muito forte em mim. Né? Então, quando ela me convidou, eu acho que o meu sentimento muito grande é o que eu iria encontrar com o meu mestre. E você foi e chegou lá, o tio dela era japonês, você não estava entendendo nada, né? Porque estava falando. Você não entendeu, mas você sentiu, né? Mas o sentimento, eu acho que isso me chamou a atenção. Que apesar da reunião se desenvolver de uma certa forma, o que me prendeu ali, talvez até por não ter prestado tanta atenção, talvez seja por isso que eu não tenha guardado tanto, mas aquele sentimento, aquela lembrança, aquele contato com aquela pessoa que seria o meu mestre, isso faz 20 anos, né? Foi assim, uma coisa assim arrebatadora, extraordinária na minha vida. E isso marcou como um ponto primordial da minha vida. Então, a gente sempre fala assim do budismo, que o budismo é uma coisa que você sustenta essa religião, não é uma coisa que você está ali, mas você tem que sustentar, desenvolver, ter vivência com aquilo. E muitas vezes... Você tem que aprofundar, né? Exatamente. E muitas vezes você precisa voltar nesse ponto primordial, né? Dessa experiência que seria esse encontro, o meu início de encontrar, eu tinha essa busca muito grande. Quando eu encontrei, foi tudo tão rico para mim que aquilo ficou como uma referência muito grande na minha vida. Então, toda vez que alguma coisa, em circunstância da minha vida, me fazia sofrer, eu conseguia voltar para esse ponto primordial. Eu acho que isso deu paz, deu resposta para um monte de coisa, né? E fica uma coisa ampla, assim, né? Não é a circunstância que te dá a resposta daquilo, né? Não, legal. Depois, justamente. Mas depois você vai contar, porque o marido dela é católico. Você também, né, Miguel? Você é católico e sua mulher é budista, sabe, gente? Aí... e existe um respeito, quer dizer, um vai para o ritual do outro, não é isso? Se não tiver respeito, não dá nem para ter cuidado com a própria experiência religiosa, nem com a experiência afetiva, né? Vem tudo junto, né? É uma abertura ao modo de expressão, ao modo de ser, as questões que são importantes para um e para o outro, né? Então, ela vem comigo à missa, eu vou com ela em algum encontro budista, às vezes a gente faz uma oração de um jeito, às vezes faz oração de outro. Antes da refeição a gente faz um momento de silêncio, cada um reza do seu modo e a gente está sempre junto desse jeito. Isso é que é fundamental, né, gente? A busca é a mesma, né? Agora, e você, Davi? Porque você é evangélico. Exatamente. Né? A sua igreja, como é que é? Evangélica chinesa?
Bem, quer dizer, veio dela? Essa é uma boa pergunta. Porque eu fiquei sem entender. Sim, algumas pessoas acham que diálogo interreligioso para evangélico é como arte marcial, né? Aquela coisa bem oriental. Porque meu nome é Davi Lin, como se fosse alguma coisa de Bruce Lee, né? Uhum. Mas um golpe aqui, um golpe no católico ali. Disso não, viu, Davi? Mas, na verdade, o que a gente crê é que a gente é um mendigo dizendo para outro mendigo onde achou o pão da vida, né? Cristo é o pão vivo que desceu do céu, então a gente pode reconhecer a busca humana como verdadeira, como mendigos, dizendo para outros mendigos onde encontraram a beleza, a justiça e a verdade. Tá, mas peraí, mas vamos explicar isso direito, porque a sua igreja, ela é uma igreja pequena, né? Sim. Não é tão antiga, né? Isso. E veio de uma divisão de uma igreja evangélica chinesa, não era isso? Houve um grupo de chineses que perceberam que a experiência cristã evangélica era muito importante para eles e quiseram alcançar outros chineses em Belo Horizonte. E como esse grupo era muito pequeno, ele se abriu e se tornou uma igreja que hoje é a Comunidade Evangélica do Castelo, que é uma igreja, vamos dizer assim, para todos os povos. Né? E a gente crê que o evangelho não fala uma língua só, na verdade ele fala todas as línguas. Mas a gente, de fato, começou com essa ideia de alcançar os patrícios, né? As pessoas que... Isso é legal. Talvez se fosse em São Paulo, essa igreja seria mais chinesa. Mas em Belo Horizonte, essa igreja, ela não tem hoje mais tanto essa... Com certeza. Mas tem mesmo essa coisa... Você viu lá a moça na rua, ela dizendo o seguinte, um vai contra a igreja batista, o outro a igreja disso, quer dizer, um falando do outro. Existe isso de fato? Sim, eu acho que esse é um dos desafios que a gente, como cristão evangélico, vai precisar lidar, né? O fato de que nós somos irmãos em Cristo e que o que nos une é maior que o que nos separa, né? A gente claro que houveram diferenças históricas, né? Naquilo que a gente crê como... Dentro dos próprios evangélicos existem diferenças, existem grupos pentecostais, existem grupos mais tradicionais, mas Cristo é o centro para nós. E afirmar, então, quem Cristo é e o Evangelho e a essência do Evangelho, essa é a nossa tarefa. Né? Se há preconceito, então, a gente precisa aprender o caminho do diálogo. E você não tem preconceito nenhum? Com outras linhas evangélicas? Isso. Eu acho que a gente vai caminhando, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha uma certa resistência aos pentecostais, eles muitas vezes têm experiências de fé muito mais, assim... emocionais e tudo. Só que, ao mesmo tempo, eu fui colocado diante de experiências onde eu tinha que aprender a lidar com aquele que era diferente dentro do próprio meio evangélico, né? E falar, não, eles também são meus irmãos. E ali a gente pode caminhar juntos. Os tradicionais, os pentecostais, isso tudo a gente serve ao Deus. A nossa essência, como seguidores de Cristo, ela é muito mais importante que o que nos divide. Com certeza. Depois nós vamos falar disso mais, né? Porque você sofre preconceito, né? Sim, é muito comum nas redes sociais hoje o termo evangélico. E isso nos fere de maneira doída, porque, de fato, assim, a gente... Eu creio que muitos evangélicos, ao longo dos séculos, tiveram contribuições importantes para o pensamento. Né? Mas eu acho que o ponto principal não é só a questão do preconceito. É que todos nós aqui, né, Yuri como espírita, André como budista, Miguel como católico, a gente foi ferido, né? A gente foi tratado de uma maneira diferente porque somos diferentes, né? Agora, o grande desafio é que a gente crê que o amor de Deus vai transformando a nossa vida e a gente pode abrir de novo o nosso coração para experiências que dilatam o nosso coração, para a gente poder amar quem às vezes a gente acha que não é amável. Com certeza. Agora, Yuri, você é espírita. Desde quando? Você era católico também, né? Sim. Fui criado numa família católica, mas meus avós, principalmente, são muito praticantes, mas meus pais não tinham tanto o hábito de ir na igreja, mas eu fui sempre criado num contexto religioso, assim, muito marcado. Eu me lembro de rezar sempre à noite com meus pais, e a presença de Deus sempre foi uma questão para mim, mas não necessariamente vinculado à igreja católica, né? Estudei no colégio católico, tive algumas experiências não muito agradáveis, mas eu, assim como a Andréia, tinha uma busca muito grande de tentar entender questões que até aquele momento a igreja católica não me ajudava. Assim. Tinha certas perguntas que eu carregava que
que eu achava que o que o padre dizia na época não chegava, né? Até que aos 12 anos, a minha mãe faleceu, né, num acidente. E foi uma morte ao mesmo tempo muito doída, mas ao mesmo tempo muito marcante para todos nós, para a família inteira. Foi uma revolução na família, porque ali abriu o caminho. Meu pai, a partir dali, começou a se interessar pela questão espírita e a fé de que a vida continua, permaneceu muito forte. E isso foi uma provocação para mim muito grande. Apesar de, naquele momento, não saber dizer muito bem, eu comecei a acompanhá-lo no centro espírita. Eu tinha 12, mais ou menos. Mas por volta dos 14, eu comecei a estudar e ver que o espiritismo respondia ao que eu buscava, né? Tinha alguma coisa ali no espiritismo que coincidia aquilo que eu mais identificava como essência de Deus, né? Essa questão da misericórdia, do amor, da caridade, da presença de Jesus como um grande guia para nós, né? E isso para mim foi de uma surpresa enorme. E a partir daí eu comecei a me dedicar à minha família também. Minha avó, por exemplo, ainda católica, frequenta a missa, foi trabalhar voluntariamente com a gente, ia no centro espírita. Eu, a partir de então, conhecendo o Miguel, me abri à experiência católica, conhecendo Davi, a experiência evangélica, e comecei a me tornar um admirador da religião. Eu acredito que hoje eu respeito muito mais, e brinco às vezes, sou mais católico do que eu era quando eu me dizia católico. Interessante. Né? Agora, dificuldade no meio acadêmico? Tem muito, né? Ainda é uma questão muito presente. Eu estudo, né, o tema religioso. Então ainda é um tema bastante preconceituoso. Tem gente que fala que é uma coisa meio zen, no mau sentido do termo, né? Que não é uma coisa a ser estudada, que é uma coisa muito diferente. Mas nos últimos anos tem se estabelecido, né, a importância de estudar a religião. A religião está colocada, está aí, está para todos nós. Por que a gente não deve investigar? Como diz o Miguel, faz parte da nossa cultura. Faz parte da vida e da cultura. Mais do que fundamental a ciência se debruçar sobre um fenômeno que faz parte da cultura. Inclusive, você fala, né, que essa questão da você separar razão e fé, ciência e fé é uma falácia. Exato. Não é? Por que você diz isso, Miguel? Porque não é possível ser cientista sem buscar alguma coisa que esteja além do que a gente já está estabelecido. Se ficar só no recorte do que já está estabelecido, reafirmar aquilo ali, não dá para ser cientista. Então, procurar algo que vá além faz parte da dinâmica da razão mesma. Não é alguma coisa que o cientista fica ligado só no que está aqui e o religioso fica preocupado com o que está do lado lá do mundo. Não é isso, né? Para o cientista poder trabalhar bem, ele precisa tomar o que está aqui e o conjunto de relações. Nesse conjunto de relações, o que as religiões costumam elaborar é um horizonte de totalidade, né? Então, o que vale a pena a vida no seu conjunto? De onde é que vai dar o estudo que a gente está realizando agora? Onde a gente vai parar com tudo isso? São questões que vêm do âmbito da religião. Mas essas coisas não estão desconectadas, né? Com certeza. Também acredito nisso. A ciência, se ela não se preocupar com o elemento ético, por exemplo, ela se corrompe toda, né? A política, se não se preocupar com o horizonte ético, ela se corrompe toda. Mas nem a religião, nem a política estão interessadas pela ética por si mesmas. É um horizonte além, senão você fica só no horizonte imediato, você fica usando as coisas, né? Então você usa as coisas e corrompe. Então, do ponto de vista da experiência religiosa, é um horizonte de totalidade, apresenta um horizonte ético que serve para todo mundo. Então, para ser cientista, para ser político, para viver as relações pessoais, um horizonte de totalidade, um horizonte ético é fundamental. Com certeza. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais, só ler a participação da Eliette Parente, que ela diz o seguinte: olha, as diferenças religiosas só causam desarmonia quando nós achamos que a nossa religião é a melhor do que a do outro. Religião é só um meio para ficarmos com a espiritualidade, segundo ela, e a espiritualidade é o que é o mais importante nisso. Não podemos esquecer que somos filhos do mesmo princípio, que é Deus. Nós vamos para o intervalo. Não, que chegou de participação, que eu estou impressionada. Nós vamos para o intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tem algo a dizer,
facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá, tem um monte de livros, são 6 livros. Um kit único com 6 livros que você vai ganhar. Entra lá, tá? A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau.